Well, na verdade, a mídia brasileira tem falado um pouco sobre essas 50% de tarifa. Isso é bom ou é ruim? Eu vou dar uma perspectiva diferente. Tudo é bom porque nos leva a aprender. É hora do Brasil crescer. O que eu quero dizer com isso? Chega de dizer que o Brasil é o gigante adormecido. Está na hora de todos nós, porque nós somos parte do problema. Nós precisamos entender o que é o chamado Estado de Direito Democrático. Nós precisamos entender que as pessoas precisam ter coragem. E a gente sabe que nós estamos vivendo num país que a lei não se aplica da mesma forma. E você, não sei se você vai ver esse vídeo, não sei se quando você ver esse vídeo já vai estar com a nossa internet bloqueada, a nossa internet censurada, para que apenas as histórias que um lado, e lembre, pode ser o Lula agora, mas amanhã pode ser um presidente de direita, um ditador, que realmente gostam. A liberdade de expressão, ela é essencial em uma democracia. Agora, vamos lá. Por que eu acho que tudo isso é bom? Porque eu estou olhando nas ruas e quando a gente conversa, está numa padaria, na rua, e você entra num bar, e você entra num mercado, as pessoas estão falando coisas que eu nunca ouvia falar. Eu sou cientista político, eu sou economista, trabalho em mercados diferentes, então algumas coisas eu conheço. Já trabalhei com política fora do Brasil, aqui no Brasil, mas eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha visto pessoas comuns, né, que não são do meio, falando sobre a separação dos poderes, sobre o papel de um juiz do STF, o papel de um juiz do tribunal, de um governador. Isso é muito bom, isso é civics, né? Então, o que a gente precisa entender? Tudo isso, ou o que culminou na maior tarifa que um país está recebendo, nem a China, é que, e com todo respeito, presidente Lula, porque o senhor é o nosso presidente, e eu gostaria de acreditar que o senhor se preocupa com o povo. Então eu não estou aqui para atacar, porque o Brasil virou essa casa da mãe Joana, né? Todo mundo ataca, está todo mundo puto com tudo, né? E isso não leva a lugar nenhum. O que a gente precisa é de diálogo. E o presidente Lula sempre foi um articulador hábil. Então, antes da eleição do Trump, o senhor começa a xingá-lo, dizendo que ele é nazista, enfim, todos aqueles xingamentos. Quando ele ganha, a sua esposa, falando do Elon Musk, nós temos também interferências, críticas a Israel, elogios ao Hamas. O Brasil tem que ficar neutro. Nesse ponto o senhor tem razão. Nós temos que vender para a China, nós temos que vender para o Brasil, para os Estados Unidos, nós temos que vender para a Europa, nós temos que vender para a Arábia Saudita, nós temos que vender para Israel. Então, o papel do Brasil como articulador sempre foi importante, mas nós não podemos estar do lado da Venezuela, de Cuba, em detrimento de outros países que são realmente democráticos. Então, o senhor presidente Lula, eu ainda acredito que nós, e que o senhor sabe, que o povo vai pagar por isso. Eu e todos os outros empresários, pessoas simples vão pagar. Então não é hora de nós pensarmos no ego, mas toda vez que nós deixamos a Suprema Corte não ter lei, de novo, ninguém mais compra essa narrativa de golpe, a narrativa de Estado de Direito. Nós temos, a gente consegue ler a nossa Constituição. Um deputado tem fórum privilegiado. Nós temos um exilado nos Estados Unidos, o filho do ex-presidente. Nós temos a Carla Zambelli, que não deveria ter sido presa. Certo? Você não poderia ter decretado a prisão. Ou seja, nós estamos vivendo um momento absolutamente patético. Então, depois de tudo isso, depois de bloquear empresas americanas, depois de executar mandatos ilegais contra cidadãos americanos. Então, assim, em algum momento, os senhores precisam entender que as pessoas sabem ler lá fora, que elas sabem que a narrativa de democracia no Brasil ou
que nós estamos, violando a soberania nacional, os processos que o senhor Alexandre de Moraes está sendo sujeito nos Estados Unidos, nas cortes, e a resposta do Departamento de Estado é que foram ordens ilegais. Então, todo mundo já sabe, a gente ouve as pessoas simples dizendo que a delação foi forjada, que o juiz está sendo o juiz, o promotor, que é o acusador, a vítima, algo que é literalmente proibido pela lei. Então, o que eu gostaria de dizer é que o IOF não é imposto de rico. Toda pessoa que tem um cartão de crédito, que compra alguma coisa, é sujeita a IOF. O empréstimo da sua casa, do carro, da geladeira. Ou seja, as pessoas em algum momento começam a ouvir tanta besteira, tanta mentira. Então, vamos pensar que o Brasil precisa crescer. Então, eu vejo tudo isso como uma incrível oportunidade para as pessoas começarem a se preocupar, sim, com as pessoas que a gente vota, mas ao mesmo tempo cuidarmos das nossas vidas. Se nós formos esperar o governo, o Estado, a cidade, estamos ferrados. É só isso. Vamos trabalhar, vamos fazer carnaval, vamos voltar a ter aquela alegria do povo brasileiro. Porque as pessoas estão tristes, reclamando o tempo todo. Esquece o governo. Vamos fazer a nossa parte. Vamos sim votar, protestar pacificamente, dizer o que está certo e o que está errado. E acabou. Não existe poder real. A gente está vendo como the sausage is made, como diria Churchill. Nós estamos tendo a oportunidade de ver como a política é feita, ao vivo e a cores, como as relações internacionais, como está acontecendo, como a narrativa é diferente das ações. Isso é muito importante, porque as pessoas no dia a dia estão falando de separação do poder, separação entre o legislativo, o executivo, o judiciário, qual que é o papel. Estão questionando quando Alexandre de Moraes, em Portugal, diz que agora vai ser a era do judiciário. O judiciário não é democrático. Democracia, em tese, pelo menos foi assim até há pouco tempo, é o quê? O poder que emana do povo. Juiz é um conciliador entre os poderes. E ele tem um poder limitado. Em nenhum lugar do mundo uma corte teria o poder que teria aqui, que o STF está tendo. E que um poder esse que não está na Constituição e não existe. Então, todos nós somos culpados, porque no impeachment da Dilma, nós aceitamos uma violação da lei, quando não foi retirado os direitos políticos. Não estou entrando no mérito, estava certo ou estava errado. Estou dizendo o seguinte: se uma decisão foi feita e um impeachment aconteceu, deveria ter seguido a lei. Nós tivemos abusos e todos nós concordamos. Deixamos, e o que acontece? É o momento que nós estamos vivendo. Veja bem, tem um lado positivo? Tem. As pessoas estão começando a ver que o IOF e taxar os ricos não vai resolver. Ainda mais com todos esses escândalos no INSS, todos esses escândalos, não escândalos, mas todos esses gastos da presidência, da Janja. Então, é hora de todos nós tentarmos achar um ponto em comum. Não sei se vai ser fácil, provavelmente não vai ser, mas agora é a hora de entendermos que o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro é uma violação de direito, e agora um país que tem poder e que o nosso judiciário, os nossos políticos abusaram desse país, a conta chegou. Além disso, senhoras e senhores, nós precisamos lembrar que os nossos jornalistas precisavam, na entrevista que fizeram com o Lula, perguntar por que ele está querendo sair do dólar, se está certo ou se está errado, não é o momento do Brasil. E por que tanto a Rússia quanto a China disseram, não, essa ideia é do Lula. Então, a Rússia e a China estão nos usando para pagar o papo. E quando, aqui no Brasil,
o presidente Lula enfrenta e diz que vai retaliar os Estados Unidos. Então, assim, é uma sequência de ações provocadoras desde antes da eleição do Trump. Então, meus senhores, para os jornalistas que estão surpresos e dizem de soberania nacional, nós estamos violando a soberania de outro país. Nós estamos acusando empresas e agora dizendo que vamos quebrar patentes, que vamos quebrar. Pelo amor de Deus, empresários, todos vocês aqui na Faria Lima, que apoiaram esse governo, sentem e tragam a razão de volta. Os adultos precisam sentar à mesa, porque o pobre é o primeiro a pagar. Mas agora todos nós vamos pagar. Todos. E reeleição, espero que não aconteça. Espero que nós, o povo, tenhamos realmente o direito a escolher quem nós queremos dar uma segunda chance. Presidente Lula, eu quero que o senhor tenha um final de mandato positivo. Eu quero que o senhor faça tudo aquilo que o senhor fala, ajudar o povo, mas chega dessa narrativa de golpe, narrativa de ele contra nós. O senhor, não votei no senhor nenhuma vez na minha vida, mas o senhor é nosso presidente e o senhor disse que ia unir o Brasil. Está fazendo o oposto. Está fazendo o oposto. A lei, o Estado de Direito não existe no Brasil e todos sabem, as pessoas comuns já estão falando isso, é por isso que os números do governo estão lá embaixo. E a culpa não é do Bolsonaro e nem de Trump. Ele está agindo conforme a sua consciência e os direitos do seu país. Ele está tendo empresas importantes como Google, Meta, X, com direitos violados. Você tem pessoas, americanos que estão sendo, que esses direitos, contas, prisões pedidas. Então, é hora de todos nós entendermos que isso foi construído por todos nós brasileiros, infelizmente, desde as nossas inações lá atrás, do voto errado, do voto certo, o que seja, nós todos pagamos pelo pato. Senhor presidente, agora é hora do senhor pensar no povo, não pensar numa narrativa que não existe, porque ninguém mais acredita, só o pessoal aí que acredita no senhor. Eu prefiro acreditar que o Itamaraty, os políticos, os ministros, os governadores, os empresários vão chegar e falar: vamos parar com essa briga, porque agora nós precisamos levar a sério a situação das pessoas, a vida das pessoas, porque isso não é brincadeira. Uma tarifa de 50% vai ser muito negativa para a gente, para o Brasil, para a inflação. Agora, se o senhor retaliar sem qualquer tipo de direito, porque nós já temos um monte de barreiras comerciais, um monte de tarifas e não tarifas que são muito maiores que 50%. Um produto americano, você sabe que o iPhone não custa o dobro à toa, ou mais de o dobro aqui. Bem, é isso que eu queria falar. Eu acredito que a gente precisa ter esse diálogo, nós precisamos de mudança. O brasileiro precisa começar a ter uma visão diferente, precisa ser positivo, precisa entender o potencial que nós temos, o potencial do agro, o potencial da indústria, do brasileiro, e pararmos de ficar ele contra nós, nós contra eles, o empresário, o trabalhador, todos são importantes. Por isso, caros brasileiros, vamos aprender essa lição de forma dura ou de forma que seja. Deus nos abençoe, porque esse país é abençoado e é por isso que nós precisamos ser cidadãos de verdade. Cidadãos precisam de responsabilidade e é isso que nós não tivemos por décadas. Não espere que o Estado faça algo que você precisa fazer para você e para a sua família. É só isso. Continue trabalhando, continue fazendo e esqueça, vamos ser felizes realmente e vamos mudar esse país. Cada dia mude a sua vida, as pessoas, as coisas que estão ao seu redor e vamos sim votar de forma coerente, vamos parar de cair nessas narrativas. Deus abençoe, não jogue o seu dinheiro nas bets.
trabalhe, invista. Milagres acontecem com Deus, não disso. Fica com Deus.